Fala prevencionista, tudo bem? Estamos aqui no SST, é o canal, e hoje a gente vai falar sobre cultura de segurança. O que é cultura de segurança? O que faz parte dela? Quais são as características de uma empresa que possui uma cultura de segurança madura? Vamos lá ver isso neste vídeo de hoje. Primeiro, definição. O que é cultura de segurança? Existem várias definições, mas uma definição que eu gosto muito é essa definição que você está vendo na tela, que veio do Schneider. Ele diz o seguinte: cultura de segurança é a percepção dos eventos, as práticas e os procedimentos, bem como o tipo de comportamento que serão recompensados, apoiados e esperados em um ambiente organizacional específico. Olha que interessante. Segundo Schneider, cultura de segurança, ela define quais são os comportamentos que serão esperados, recompensados e apoiados em um ambiente organizacional específico, ou seja, em uma empresa específica. Então, o que a gente entende com essa definição que eu gosto muito? É que a cultura de segurança define os comportamentos da empresa. Porque a cultura de segurança, ela define as recompensas, ela molda o ambiente de trabalho. O Scott Geller costuma dizer que a cultura de segurança, ela cria uma norma social na empresa, uma norma de conduta na empresa. E isso, certamente, faz muito sentido, né? E essa norma social, ela acaba fortalecendo a cultura. Outra coisa importante que vale a pena a gente lembrar é que a cultura de segurança, ela é um recorte da cultura organizacional. Então, a empresa tem uma cultura organizacional e dentro dessa cultura organizacional está a cultura de segurança. Existe também essa definição do Scott Geller, que eu gosto muito, que está lá no livro The Psychology of Safety Handbook, que ele determina um triângulo da cultura de segurança. Ele diz que a cultura de segurança é formada por três lados, como se fosse um triângulo. Pela pessoa, pelo ambiente e pelos comportamentos. Então, pela pessoa, a gente tem conhecimentos, habilidades, capacidade, inteligência, motivos. Motivos para quê? Para agir de forma segura. Personalidade da pessoa. Relacionado ao ambiente, o que a gente tem? Os equipamentos, as ferramentas, as máquinas, o ambiente, se é quente, se é frio, a engenharia, normas regulamentadoras, certificações, padrões. E quando fala de comportamento, o dever de cumprir as ações de segurança. Temos o coach, que é estar perto do trabalhador para ensinar ele a fazer o certo, apoiar quando ele fizer errado, apoiar no sentido de levar ele a um caminho de melhoria, demonstração, reconhecimento, comunicação e, o muito importante, o cuidado ativo. O que é o cuidado ativo? Cuidado ativo é cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. Todas as empresas que possuem uma maturidade de segurança elevada, elas têm forte o conceito de cuidado ativo. Cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. Quando surgiu o termo cultura de segurança? Surgiu lá em Chernobyl, do acidente nuclear de Chernobyl, acabou surgindo o termo cultura de segurança. E esse termo apareceu primeiramente no relatório produzido pelo International Nuclear Safety Advisory Group. E lá no relatório apontava que na usina de Chernobyl havia uma cultura de segurança deficiente na planta. E também no relatório eles definem culturas como o conjunto de características e atitudes das organizações e dos indivíduos que garantem que a segurança de uma planta nuclear será de importância, terá a maior prioridade. Então foi a primeira vez
que o termo apareceu, e a partir desse relatório, ele tem sido utilizado dentro das empresas como um todo. Mas o ruim é que muitas vezes a gente vê o mau uso desse termo, né, cultura de segurança, porque, infelizmente, boa parte dos profissionais de segurança não sabem direito o que é uma cultura de segurança. Existe também uma outra definição de cultura que é bem popular, diz que cultura é o que você faz quando não tem ninguém olhando. Que, de certa forma, é verdade, né? Mas eu acho que uma cultura organizacional, ela não é só o que você faz quando não tem ninguém olhando. Cultura organizacional, ela acaba moldando os comportamentos. Então, por isso que eu gosto bastante daquela primeira definição. Por que a maioria das empresas possui baixa maturidade de segurança? Temos alguns motivos para isso. Por exemplo, acreditar que a segurança do trabalho é dever dos profissionais de segurança. Temos também outros motivos, por exemplo, aquelas empresas que acreditam assim, olha, nós temos cultura de segurança porque todo mundo utiliza EPI. Isso coloca a empresa num baixo nível de maturidade de segurança, porque o uso do EPI é o mínimo, do mínimo, do mínimo que a empresa deve fazer. Então, o fato do trabalhador usar EPI não deve ser marca, não deve ser evidência de maturidade de segurança. Muito pelo contrário, né? Se o trabalhador usa EPI e o pessoal acha que tem cultura de segurança, isso mostra que eles estão, na verdade, imaturos. Também, por que tem baixa maturidade? Porque em muitas empresas é isso, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. As ações de segurança são mandadas de cima para baixo e quem não cumprir vai ser punido. Essa sede por punição também é uma marca muito evidente de empresas que possuem baixa maturidade da cultura de segurança. Outro motivo, né, de manter as empresas com segurança baixa, imatura, é um baixo engajamento da força de trabalho. Muitas empresas acham que a segurança do trabalho é dever do profissional de segurança. E aí a alta liderança não se engaja e, por consequência, o trabalhador da linha de frente, especialista da área, também não se engaja. São traços marcantes de empresas com cultura de segurança imatura. Outra coisa também que aponta baixa maturidade, muita preocupação com o número de acidentes de trabalho. A empresa está preocupada só se aconteceu um acidente de trabalho ou não, e isso demonstra imaturidade, porque uma cultura de segurança madura, ela se preocupa, na verdade, com ter um ambiente de trabalho agradável, seguro, e nesse ambiente agradável e seguro, você vai ter um baixo número de acidentes de trabalho. Mas pode ser que você não tenha zero acidente de trabalho nunca, dependendo da exigência da sua operação. Vamos pensar numa siderúrgica com 400 trabalhadores. Manter uma siderúrgica com 400 trabalhadores, um número de zero acidentes, é muito difícil, para não dizer impossível. Inclusive, algumas empresas maduras em segurança, elas usam o conceito de taxa inerente, Qual o número de acidentes de trabalho aceitável por conta da nossa operação nessa empresa? Porque entenda, acidente de trabalho, alguns são evitáveis, mas nem todos são evitáveis. Afinal, até em casa a gente se acidenta, Quem nunca cortou uma barba não se cortou? Quem nunca chutou o pé da cama quando levanta à noite para fazer xixi, com a luz apagada, chuta o pé da cama? Isso é o quê? É um pequeno acidente. Então, achar que uma empresa grande, uma siderúrgica, um hospital, vai trabalhar 2, 3 anos sem acidente de trabalho, é no mínimo irrealista. A menos que elas classifiquem como acidente de trabalho só aqueles acidentes com afastamento. Pode até ser, então, nesse caso, Outro traço, de empresa que possui baixa maturidade de segurança, muito foco em treinamento dos trabalhadores da linha de frente. Ou seja, treinar a liderança, não. De jeito nenhum. Treinar os trabalhadores. Aí eles se esquecem o quê? Que o trabalhador do chão de fábrica, ele acaba sendo um espelho do seu líder. Então, se o líder não tem consciência de segurança, dificilmente o trabalhador
do chão de fábrica terá. Daí a importância dos treinamentos de segurança envolverem também a liderança da empresa. Características de empresa com alta maturidade de segurança. Segurança em empresa com alta maturidade, ela é um valor. Existe envolvimento da liderança. Eles reconhecem quem faz o certo, né? Então, não estão só à procura de quem faz errado, não. Reconhece quem faz o certo. Em empresas com alta maturidade, existe o sentimento de dono. O trabalhador da linha de frente, ele se sente o dono da segurança. Ele sabe que eu, trabalhador da linha de frente, sou responsável pela minha segurança. E eu tenho liberdade para falar sobre segurança, para falar sobre risco, para acessar o direito de recusa, porque eu tenho um sentimento de dono. A segurança do trabalho é minha também. Em empresas com alta maturidade, existe muita comunicação de segurança e a liderança também participa disso. Existem regras e procedimentos, mas existem poucas regras e procedimentos, porque você não precisa ficar amarrando tudo com regra. Você cria um ambiente onde fazer o certo é o correto, onde fazer o certo é apoiado por todos, onde a cultura de segurança espera e reconhece os comportamentos certos, comportamentos seguros. O que mais, Nestor? Existem empresas com alta maturidade de segurança. Liberdade para relatar riscos, acidentes e incidentes. Poucas regras, mas regras eficientes e realistas, baseadas na operação. Até porque o trabalhador, ele trabalha de cabeça. Então não adianta você ter lá um manual com 50 regras de ouro. O trabalhador não vai conseguir lembrar disso. Então, a empresa tem que ter poucas regras, mas regras eficientes. Quando a gente fala de regras, menos é mais. Deve-se focar nas poucas regras para garantir uma operação segura. Empresas com alta maturidade de segurança, o líder cuida das pessoas. E os líderes desse tipo de empresa sabem que as pessoas erram. Então, se o trabalhador erra, e se aquele erro não é deliberado, ele jamais será punido. Por outro lado, empresas com baixa maturidade de segurança, qualquer erro do trabalhador já pode ser sinal de sanção, já pode dar vazão a uma punição. E aí você tem um ambiente de medo onde o trabalhador às vezes até erra, mas tem medo de relatar. O erro humano é uma oportunidade de aprendizado para quem errou e para a empresa também. Então, a empresa deve estimular com que os erros sejam relatados e não punir. Só haverá punição para o erro se for um erro deliberado. E o que é um erro deliberado? O erro deliberado é aquela pessoa que comete alguma coisa errada já ansiando, já desejando um efeito ruim. Por exemplo, é alguém que poderia colocar o dedo numa serra circular para cortar o dedo. Aí a gente tem um erro deliberado. Mas aí, claro, para avaliar isso, tem que ser criada uma comissão. Isso é chamado de cultura justa, cria uma comissão para avaliar se o erro foi deliberado, pensando já no resultado ruim, ou não. E aí é julgado, é avaliado as evidências, e essa comissão vai julgar para saber se é um erro deliberado ou não, se merece punição ou não. Empresa com alta maturidade normalmente tem plano de ação de pequeno, médio e longo prazo. Empresas com baixa maturidade, normalmente ela só pensa no ontem. E ela está sempre com um plano de ação para ações rápidas. E é por isso que ela investe em punição. Ela acha que a punição vai resolver o problema de imediato. Mas a punição, como uma estratégia de médio e longo prazo, ela não é eficiente, ela não é sustentável. Ela cria mais efeito negativo do que efeito positivo. Empresas com alta maturidade, existe feedback para comportamento seguro e existem ações de melhoria nos ambientes de trabalho. Em empresas com alta maturidade, elas focam nos ambientes de trabalho e não apenas no trabalhador. Já a empresa imatura, tudo que dá errado é sempre o trabalhador que é o errado. Então tá aí alguns traços
de empresas com alta maturidade de segurança. E aí vem a pergunta, né, Nestor? Fazer avaliação de maturidade de segurança pode valer a pena? Para os colegas que nem sabem o que é isso, existem sim ferramentas que te permitem fazer avaliação da maturidade da cultura de segurança. Uma das mais famosas dela é justamente essa que você está vendo na tela, o Hearts and Minds, que trabalha com 5 níveis de cultura de segurança: patológico, reativo, calculativo, que também pode ser chamado de burocrático, proativo e generativo, que também pode ser chamado de sustentável. Fazendo uma avaliação com a metodologia Hearts and Minds, você vai ter um relatório, dependendo de quem você contrate para fazer essa avaliação. Por exemplo, se você nos contratar, a gente vai na sua empresa, faz a avaliação de cultura de segurança e entrega um relatório dizendo em qual desses 5 níveis a sua empresa está. E se ela eventualmente não estiver no nível 5, a gente vai, no relatório, apontar o que fazer para chegar ao próximo nível. Por exemplo, se ela estiver no reativo, no relatório a gente vai apontar o que fazer para chegar até o calculativo. Se ela estiver no calculativo, também pode ser chamado de burocrático, nós vamos indicar o que ela pode fazer para chegar até o proativo, e assim sucessivamente. Fazer a avaliação de maturidade da cultura de segurança pode sim valer muito a pena. E utilizando a metodologia Hearts and Minds, que significa corações e mentes, é uma metodologia desenvolvida pela Shell, com base em 20 anos de pesquisa. A avaliação de maturidade da cultura de segurança é um ótimo primeiro passo para elevar o nível da cultura de segurança na empresa. Existe também uma outra metodologia, que é a chamada curva de Bradley, que trabalha com 4 níveis de cultura: reativo, dependente, independente e interdependente. Essa metodologia, curva de Bradley, foi criada pela DuPont. No Brasil, a gente percebe que a mais utilizada é o Hearts and Minds, mas a metodologia da curva de Bradley também é uma metodologia muito interessante. Nós precisamos pensar em cultura de segurança? Sim, mas existe também um outro conceito que a gente vai abordar rapidamente, que é o clima de segurança. O clima de segurança é o que a gente diz que é um nível de segurança mais percebível. São os sinais visíveis das atitudes e das percepções da força de trabalho em determinado momento. Então, o clima de segurança ele pode variar dependendo do tempo. E já a cultura de segurança, quando a gente fala de cultura de segurança, nós estamos falando de valores, ou seja, nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando dos estilos da liderança. Nós estamos falando de coisas que estão abaixo da superfície. Nós estamos falando de como a liderança reage às questões de segurança de forma consciente e também de forma inconsciente. E como a gente falou, define a cultura de segurança, define quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados pela organização. Então, a cultura de segurança não é facilmente visível sem mergulhar abaixo da superfície. E é por isso que só faz avaliação de cultura de segurança profissionais que têm certa experiência, que entendem o uso da ferramenta para poder fazer esse tipo de avaliação. Pensar no clima é fundamental para ter uma cultura de segurança mais madura. E com base no que você viu nesse vídeo, você já tem, sim, ótimos ingredientes para poder pensar sobre isso aí na sua empresa. Então, o resumo do que conversamos aqui hoje é que a cultura de segurança define quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados em uma organização específica. Cara, se você entender pelo menos essa definição de cultura aqui, se você memorizar, já vai ter valido a pena esse vídeo. E pensando em cultura de segurança, as perguntas que ficam são, que você deve responder para você mesmo. Pode escrever nos comentários aí. Escreva nos comentários. Quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados na sua empresa?
Escreve aí no campo de comentários, eu vou ler todos. Quais são os comportamentos, quais comportamentos os líderes e a cultura de segurança recompensa aí na sua empresa? A sua empresa recompensa comportamentos seguros ou comportamento de risco, ou não recompensa nada? Quando a gente fala de recompensa, não estamos falando necessariamente de dar um prêmio. Por exemplo, quando o trabalhador faz a sua tarefa correndo, ele recebe um elogio do chefe, cara, parabéns, você fez correndo. Ou o chefe fala, cara, você fez correndo, mas fez com segurança. Legal. Ou pouco importa, se ele fez rápido, a empresa reconhece e pronto. Não, você fez correndo e se dane a segurança. É disso que nós estamos falando, né? O que o comportamento líder recompensa na empresa? Outra coisa que você deve se perguntar aí na sua empresa. Os trabalhadores, a força de trabalho, o especialista da área, eles sabem o que a organização espera deles? As metas de segurança são conhecidas por todos os trabalhadores? Ou é aquele tipo de empresa no qual o setor de segurança quer que os indicadores melhorem, mas o trabalhador, que é o maior responsável pelo indicador, não conhece ele? O trabalhador que é o maior responsável pelo indicador não sabe o que fazer para melhorar o indicador. E as regras de segurança? Estão claras para todos? Sim ou não? Escreva no comentários, escreva no campo de comentários aí as suas respostas baseadas nessas perguntas. E eu estou curioso para ver as suas respostas. Vou aproveitar para indicar para você aqui esse livro, O Acidente e a Organização, porque ele aborda a cultura de segurança de uma forma bem clara, né? Pensando ali nos acidentes de trabalho. Esse livro faz um cruzamento entre o acidente de trabalho e a conduta da organização, ou seja, qual a conduta ou qual a omissão da organização acabou levando ao acidente de trabalho. E também, se você ler em inglês, eu sugiro para você esse livro aqui, The Field Guide to Understanding Human Error, que seria o campo de entendimento do erro humano. Esse só para quem lê em inglês. É um livro do autor Scott Geller. Esse livro aqui, O Acidente e a Organização, você consegue encontrar ele de graça para download na internet. Legal? Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais a respeito da cultura de segurança. E na semana que vem, o nosso mestre Mário Sobral Júnior estará de volta. A gente se vê. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.